Boa noite. Às 19h19 aqui no meu relógio, começando essa gravação. Sei que algumas pessoas vão entrar ao vivo. Bem-vindo quem vai chegando. Bem-vinda, Cris. Vou dar uns minutinhos aqui para ir respirando e ancorando esse momento. Cris, confirma se tu tá me escutando bem, como é que tá o áudio. Tô aqui, hoje tô de óculos para enxergar bem aqui as interações. Respirando. Como é que tá o som, Cris? Obrigada. Como é que tá o som aí? Vou dar um tempinho aqui para começar esse momento. Interessante, né? Faz uns 2 dias que eu decidi fazer esse momento aqui ao vivo, né? Para deixar gravado também, claro. E me veio a intuição de fazer hoje, né? De fazer no domingo. Ah, ficou baixinho depois que eu coloquei o fone, então eu vou tirar esse fone. E agora? Me escuta bem? Diz aí, Cris. Vamos ancorar esse campo aqui. De muita paz. Para mim, esse aqui agora, para quem tá aqui, para quem vai chegar, para quem vai assistir esse vídeo depois. Olha que interessante, presente, passado e futuro nesse momento presente, aqui nesse domingo. Hoje é dia 2 de maio no calendário. Ai, que bom que tá bom o som. 2 de maio no calendário gregoriano, né? Nesse calendário que todos nós temos como um calendário padrão, né? Em muitos países, né? O nosso é um deles. Então, hoje é 2 de maio, né? Ontem foi feriado nesse calendário, dia 1º. E interessante porque isso não me diz nada, assim. Agora que eu comecei a seguir um outro jeito de contar, isso não me diz muito. Na verdade, até me cansa um pouco, assim, porque é sempre a mesma coisa, né? Chegou maio, daí, mês novo, né? E aí no começo do mês a gente se sente assim, mês novo, nossa, já maio, né? Tu vê, o ano começou ontem e já é maio. E assim o tempo vai passando. E veja como é, né? A intenção, quando a gente coloca uma intenção, né? Eu tô fazendo esses encontros de verdade, que tem o tema Arte de Viver no Tempo. E nessa coisa de prestar mais atenção, então, né? E com essa intenção reverberando, eu me dou cada vez mais conta, assim, do quanto a gente está condicionado, né? Por uma certa... um automatismo, né? E tem uma música, que é uma música da Pitty, já bastante antiga, Admirável Chip Novo. E a música começa assim, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Aí vai indo a música, né? E a música vai comunicando que, de fato, eu achava que aqui batia um coração, né? E então é como uma crítica, né, a esse sistema no qual a gente está imerso, né? Que muitas vezes a gente fica, por estar identificado com esse sistema, a gente se esquece que aqui bate um coração, que aqui dentro do peito tem um pulmão e que o tempo todo está fazendo as trocas de ar, né? Para que a gente se mantenha vivo. E bem-vindas, Thaís, bem-vinda, Ana. Tô aqui fazendo um aquece para começar esse momento, né, esse encontro de verdades. Hoje é a minha verdade e a verdade de quem está chegando aqui. Então sintam-se muito acolhidas para esse momento. Vamos ficar um tempinho junto aqui. E aí tava falando, né, que a gente se esquece que aqui dentro bate um coração, que aqui dentro tem um pulmão e que sem que a gente pense sobre isso, o tempo todo esse corpo está fazendo o possível para nos manter vivos, né?
Então, falar de vida tem sido cada vez mais importante nesse momento que a gente está todo dia sendo convidado, né, por esse contexto no qual a gente está inserido, nessa nossa sociedade, né, que virou uma sociedade pandêmica, né, tempos pandêmicos, né, e eu sinto todos os dias um convite de reforçar a minha crença na vida, né, e não na sobrevida, na vida, né. Se tem uma coisa que eu sempre me lembro quando eu vou num velório, e nesse momento que a gente está vivenciando é muito seguido a gente ter a informação de que tem um velório acontecendo de algum conhecido, de algum amigo, de algum parente mais distante, enfim. A gente está nesse meio falando muito de pessoas que estão deixando este planeta, né? O que eu sempre me dou conta em velórios é que, nossa, cara, eu preciso aproveitar mais. Olha, essa pessoa já foi, né? Eu, muito nova, perdi meu pai, né, com 21 anos, e foi um despertar muito gigante, assim, para a vida, né? Perder o meu pai. Foi um convite bem puxadinho, assim, de ter que aceitar, né? Aliás, não tinha nem opção, não era nem um convite, era uma uma necessidade, né? Ir para essa vida com um pouco mais de seriedade, né? Com mais responsabilidade, com mais afinco para, enfim, né? Poder dar conta de todas as responsabilidades, né? Que a vida adulta nos exige. Dito isso, eu quero então começar, quero dar as boas-vindas para Paulinha, que está aqui também, minha grande parceira. Pessoal, então é o seguinte, eu quero começar lendo um texto que eu acho que ele vai cumprir duas funções, né? A proposta aqui é falar de atualizar a percepção, né? Que percepção? A nossa percepção sobre a vida, sobre a vida de cada um de nós, né? Eu aqui vou falar pela minha experiência, né? Não tô aqui para trazer uma teoria ou uma verdade absoluta, eu sempre reforço isso, eu tô aqui para trazer a minha verdade, a partir das experiências que eu tenho, a partir das coisas que eu estudo, né, das referências que eu tenho, né, para fazer o meu serviço, né, de promover o desenvolvimento humano, né, essa palavra é ótima, desenvolver-se. Então, eu falo com muita humildade aqui, quero que tu te sinta assim acolhido por mim e que tu saiba que a gente tá junto, né? Que a gente tá em plena construção aí de jeito de viver que possa nos trazer mais leveza, né? Principalmente, especialmente nesse momento. Então, eu quero começar com um texto que ele é um texto que circulou as redes o ano passado, né? Muito bem-vinda, Camila. E depois eu vou falar, depois eu falo sobre ele, tá? Só presta atenção nesse texto. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música. E descansaram e fizeram exercícios e fizeram arte e jogaram. E aprenderam novas maneiras de ser e pararam e ouviram mais fundo. Alguém meditou. Alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram e na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. No tempo da pandemia e quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Vocês viram esse texto em algum momento aí nas redes sociais? Esse texto, ele foi escrito pela Catherine M. O'Meara. Ela é do Michigan, nos Estados Unidos. É uma advogada que tem um blog e que escreve poesias, né? Enfim, textos lá nesse blog. Esse texto circulou muito porque muitas pessoas, principalmente porque muitas pessoas se identificaram com se impressionaram com essas palavras,
porque ele foi divulgado como um texto chamado A Cura, sendo que o nome original dele é No Tempo da Pandemia, esse é o nome dele. Mas ele foi divulgado, inclusive foi lido, até eu achei um vídeo do Antônio Fagundes lendo esse texto, né? E foi divulgado como escrito em 1869, como se fosse alguém prevendo o que ia acontecer, né? Então, ele ganhou fama por conta dessa ideia de que alguém preveu que no futuro ia acontecer isso que a gente está vivendo, né? E foi muito por isso que ele foi divulgado. Também acredito que porque as pessoas se identificaram, né? Porque ele relata muito, né, do que a gente está vivendo. Embora ele tenha uma segunda parte, assim, bastante utópica, né? Para os céticos de plantão, né? Quando fala que fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver. Sim, há muitas pessoas criando novas maneiras de viver, mas infelizmente a gente ainda está experimentando mais do mesmo e a gente ainda vê muitas coisas, né, que poderiam ser diferentes. Mas enfim, tem duas missões, né, trazer esse texto. A primeira delas é essa perspectiva, essa leitura que ela traz de mundo que a gente está experimentando agora, né? Como se ela estivesse realmente descrevendo, né, os processos que estão sendo startados aí nesse momento. Bem-vindos quem está aqui, sincronizando, Sincronário da Paz, Ana Cláudia Albuquerque, a Vanessa, querida, bem-vindos. Então, tá valendo o texto um texto que circulou muito pela internet descrevendo esse momento que a gente está vivendo e ao mesmo tempo, né, ele circulou muito porque ele era dito como uma previsão, né, de futuro. E aí vem uma das coisas que eu quero te convidar, né, a perceber comigo, assim, essa quantidade de informação que circula o tempo todo nas nossas timelines, nos nossos WhatsApps, Telegrams, né? Enfim, esse universo virtual do qual a gente faz parte, né? Inclusive profissionalmente, a gente precisa se relacionar com as pessoas, né? À distância, manter as amizades hoje, né? Fica mais fácil pelas redes sociais, né? Dar notícia, receber notícia, sim, isso faz parte. Mas se eu não gerencio isso, eu acabo entrando nos fluxos assim de falácias, de informações desconectadas com a realidade de fato, né? Então, por exemplo, isso aqui não é uma previsão de futuro, isso aqui é um texto que alguém neste momento, né? Foi o ano passado, logo que a pandemia já estava acontecendo no mundo inteiro, ela muito sensível escreveu sobre isso, né? Fez uma arte linda nessas palavras, né? Nos trazendo uma certa esperança. Ao menos eu sinto isso, né, quando eu leio. Mas ao mesmo tempo esse sensacionalismo, né, que acaba imperando, né, e essa ideia que eu tinha muito isso, né, e tô sempre me atualizando nessa percepção, que é a percepção de que vai vir algo externo nos salvar, né, de que daqui a pouco vai ter um político lá que, se for o presidente, vai resolver os nossos problemas. De que daqui a pouco, né, vai vir alguém para minha vida, né, e esse alguém vai me curar, me ajudar, enfim. Quando eu conseguir aquela coisa, então daí, né, então sempre esse movimento de colocar lá na frente, né, ou delegar para alguém ou algo, né, o que vai nos tirar deste momento, né, que a gente está vivendo. Então, eu tô vivendo de um jeito, né, e aí eu acho que é importante a gente também atualizar a percepção de que cada um de nós aqui, olha a Hilda entrou aqui, amada, bem-vindos. Escrevam aqui para mim, né, como é que tá sendo para cada um de vocês, assim, esse momento que tu tá vivendo na tua vida, né? Pega o teu momento, e aí tem vários aspectos, né? Tem teu momento mais particular, assim, a tua rotina, né? Vamos pensar no aspecto profissional, vamos pensar no aspecto familiar, vamos pensar em termos de relacionamentos, né? Como é que tá a tua vida hoje? De que forma que este contexto mundial impacta a tua vida hoje? Né? Então, tu tem essa clareza de como que isso tá reverberando para ti?
Quando eu trago aqui, né, faço esse movimento, né, eu acho que é importante clarear isso, esse movimento de querer falar sobre a arte de viver no tempo, isso emergiu a partir do momento que eu comecei a prestar atenção de como eu estava conduzindo, né, a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões. E muito disso, né, vem acontecendo num crescente, assim, de uns, vamos pensar, acho que uns 10 anos para cá, mas com muito mais força, com muito mais, acho que velocidade, no sentido de ampliar a percepção, né, de como que as coisas estão acontecendo na minha vida, na medida que eu comecei a cultivar a minha vida, né? Cultivar a minha presença nas coisas que eu faço, nas coisas às quais eu me dedico. E muito disso vem sim, né? E isso está sempre de pano de fundo nos programas que eu já fiz aqui da Arte de Viver do Tempo, que são as informações da Lei do Tempo, né? Que foi trazida, que é um monte de ensinamento, de conteúdo que foi muito profundamente estudado e deixado, né, como legado por José Argüelles, Dr. José Argüelles, né, que é uma pessoa que realmente se dedicou a estudar esses conhecimentos e deixou isso de legado e transformou tudo isso numa ferramenta. Eu chamo de ferramenta, né, porque acaba sendo um recurso assim bastante útil para fazer esse cultivo da presença, que é o sincronário das 13 luas. E aí eu comecei aqui essa live falando que não me dizia nada, né? Dizer que hoje é 2 de maio, ontem era dia do trabalho, né? Que todo começo de mês é a mesma coisa, né? E hoje, então, eu quero te convidar a ouvir que dia que é hoje, né? Nesse outro jeito de contar o tempo, né? De perceber os dias, né? Hoje é um dia que se chama Tormenta Solar Azul. Puxa, Tormenta Solar Azul. Então, só esse conjunto, né, de palavras já me coloca num outro lugar, né? Já me coloca numa outra percepção. O que uma tormenta representa para ti? Né? Se eu te perguntar o que é uma tormenta, né? Tu vai ter uma percepção do que é a tormenta. Eu tenho uma percepção do que é tormenta e eu li alguma coisa sobre essas informações do sincronário e o que esse arquétipo da tormenta informa, né, dentro desse contexto. Mas eu quero aqui não dar aula, né, de lei do tempo, de sincronário, não nesse sentido, mas só te fazer um convite para notar como muda quando a gente entra em contato com um outro tipo uma outra percepção sobre uma mesma coisa. Então, estou falando do dia de hoje. Hoje é 2 de maio. Ou hoje é dia 1º da lua espectral da serpente. E isso já me convida, né, para um outro olhar, para um outro jeito de perceber esse novo ciclo que se inicia. E aí, vem muito forte, vou tomar uma água e deixa eu só ver quem é que tá aqui. A Amanda entrou aqui também. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Eu noto que eu começo a falar rápido. E aí eu começo a me secar a boca, assim. E aí, eu tava falando de percepção, né? O que eu noto, a primeira vez que eu entrei em contato com essa informação, eu ficava, tá, mas o que é isso? A mente, né? Mas como assim? Tormenta solar azul, lua espectral, né? Então, olha como a gente é condicionado a ter uma percepção, tipo assim, saber as coisas, entender as coisas, né? Eu preciso entender. E como a gente não tá ligado no que a gente sente, né? Então, percebe o que tu sente quando eu falo tormenta solar azul. O que eu conheço dessas 3 palavras? Azul é uma cor que eu adoro, inclusive, né? Solar. Uau, solar, sol.
Tormenta. Tormenta, meu Deus, uma tormenta. Esses dias eu vi de novo aquele filme do Twister. Não sei se vocês já viram. É aquele filme do Twister, que aparecem, né, os furacões e uma das coisas que eu já percebi sobre a tormenta, né, pensando sobre esse arquétipo, é que no centro da tormenta, nada acontece, né? O que acontece é o efeito daqueles movimentos, né? Pensando num furacão, né? O movimento, né? Daquela corrente de ar forte é que faz, né, o estrago, vamos dizer assim, né? Que derruba as coisas, né? Mas se eu estiver no centro dela, eu não percebo o que está acontecendo, né? Eu não sofro o impacto. E assim eu noto que é na nossa vida, né? Quando a gente está no nosso centro, quando a gente está ancorado naquilo que é mais essencial de cada um de nós, pode passar uma tormenta, mas eu não vou me deixar levar, não vou me derrubar. Eu posso me desequilibrar um pouquinho, mas a tormenta não vai me derrubar. E uma das coisas que me motivou também a fazer essa fala hoje é que dentro dessas informações todas, né, que eu tô entrando em contato e tudo mais, primeira coisa que eu soube é que a gente está vivendo neste outro calendário, né, que é o sincronário das 13 luas, um ano que ele se chama Ano da Tormenta Lunar. Ele começou 26 de julho de 2020, em pleno, né, no auge da pandemia, né, e de fato a gente vem sendo convidado a transformar, né, a mudar de vez, né? Se a gente vinha adiando qualquer mudança na vida, né, as insatisfações que a gente vinha tendo, agora que as distrações então foram cessadas, né? Pelo menos oficialmente a gente não tem mais muita coisa acontecendo, a gente não é, inclusive, a gente é orientado a ficar mais em casa, né? A não aglomerar. Eu sou uma que praticava biodança, que é uma prática que envolve, né, o contato com o outro, né, abraços, envolve estar em relação com os outros, né, durante a prática. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu notei, assim, que tão cedo a gente não ia ter mais. E quanta coisa a gente não tem mais, a gente não pode mais fazer, né? A gente quanto novo hábito a gente tá tendo que assimilar, né? Que dar conta, assim. E tudo isso vai acontecendo tão rápido, é como uma tormenta mesmo passando, né? Quanta coisa de uma hora para outra a gente não tem mais, né? A gente não pode mais, né? A gente tá limitado a experimentar. E aí, no meio de tudo isso, uma das coisas que eu percebi, né? Então, eu parei de adiar as coisas que eu queria fazer. Uma vez que eu comecei a entrar em contato com essas informações, eu comecei a cuidar e cultivar um pouco mais, né, a minha própria vida, né? Muitas mudanças aconteceram desde então, né, de fato, assim, e não vou entrar nessa questão agora, não é esse o objetivo aqui, mas eu comecei a perceber, assim, que dos principais pontos que eu quero trazer aqui, que me motivou a sair, tirar da gaveta os meus projetos, e esse programa é um deles, é que nós somos aqueles que a gente estava esperando, né? Tem um texto muito lindo, assim, de uma tribo indígena, até isso já foi lido pelo Obama, num discurso dele. Ele terminou dizendo isso, que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. E então eu comecei falando, né, da gente esperar algo de fora que venha nos salvar, mas e como que a gente está se salvando, como que a gente está se cuidando e cuidando dos outros e cuidando desse planeta, né, para que a gente possa atravessar esse momento que a gente está vivendo sãos e salvos, né? Então, tem aqui dentro de mim esse desejo muito genuíno de poder contribuir. E aí eu comecei então
Esse projeto que eu tirei da gaveta é o Encontro de Verdades, que é uma proposta, então, de poder... que a gente possa articular esses saberes, né? Que a gente vai se apropriando ao longo da vida, né? Então, tem vindo sempre convidados, né? Que trazem a sua sabedoria, os seus conhecimentos, né? E a gente vai trocando e vai compartilhando. E é um jeito da gente ir atualizando a nossa percepção, né? Tem uma tecla, eu uso muito essa metáfora, assim, na informática tem uma tecla que chama F5, né? Eu uso ela quando eu quero, por exemplo, eu entro num site que para ver se tem atualização, eu clico no F5 e atualiza, né? Não sei se vocês conhecem essa tecla. E como que a gente faz isso com a gente? Porque a vida está acontecendo, né? O mundo está mudando, tudo isso está muito rapidamente, as tecnologias todas, né, que a gente tem à nossa disposição, né, estão cada vez mais modernas, né, falando em novas tecnologias, né, porque nós, enquanto humanos, temos inúmeras tecnologias que precisam ser desenvolvidas, né, ou utilizadas da melhor maneira, porque afinal de contas o mundo está avançando, né, tudo está avançando muito rápido, mas nós, enquanto seres humanos, como que estamos? Como que a gente está se cuidando, né? Então, quando eu trago aqui o tema a arte de viver no tempo, e aí eu venho trazendo, né, essas pessoas que estão vindo, assim, e cada vez que alguém vem, para mim é bem profundo, assim, me ajuda a transformar uma porção de percepções que eu tenho. Eu vou fazendo um caminho de ampliar minha percepção e ao mesmo tempo sinto que isso pode vir a contribuir. Mas aí o que aconteceu, né? Eu comecei veio a ideia, né, desse tema agora, a arte de viver no tempo, que veio muito forte assim a partir das minhas vivências, das minhas experiências com o Sincronário da Paz. E ao mesmo tempo eu tô sempre cuidando, né, e prestando atenção como que eu tô fazendo esse caminho, né? E eu noto que ele é como se fosse um piloto, né, de como que a gente daqui a pouco pode começar a olhar para a vida também, a forma como eu venho conduzindo ele. Então é muito fluido a pessoa que vem, né, como a gente combina, como que isso acontece. E tem um fio condutor nesse programa que eu quero revelar aqui para ti, se tu não assistiu. Acho que no último programa eu falei sobre isso. Cada convidado que vem, são 20 selos, né? São 20 arquétipos no Tzolk'in, né? Que é a matriz de tempo, então, dessa contagem diferente. Então, aqui tem 260 Qins, mas são 20 selos, né? São 20 arquétipos. Então, cada pessoa que vem, né, para o programa vem é de um desses arquétipos na ordem que eles se apresentam. O primeiro programa que eu fiz aqui nesta terceira temporada foi com o Júlio Passarim, né? E o Júlio, ele... Bem-vinda, Bianca, Lu, Erzabal, Karina, Alex, honro a presença de vocês aqui. O primeiro programa foi com o Júlio Passarim, e o Júlio Passarim, eu tinha visto o Júlio, eu não conhecia ele pessoalmente, né? E eu vi o Júlio numa outra live que aconteceu com o Sincronário da Paz, né, com o André. O André estava recebendo convidados nos últimos 20 dias, né, do calendário esse, né, do Tzolk'in, e a cada dia ele recebia uma pessoa. E aí veio o Júlio, né, e aí aquela presença do Júlio ali e a fala que ele trouxe me trouxe muito insight e me ampliou a percepção do que eu estava fazendo, né, nos meus projetos, nos meus movimentos, assim, aqui nas redes. E aí, juntando com o Júlio, né, assim, chamei ele para conversar, e a partir do Júlio eu percebi que o programa tinha um novo ciclo, né, para começar. E foi muito interessante como ele, que tem o arquétipo águia, né, na energia dele,
me ajudou a trazer essa visão de como que eu poderia estar fazendo, né, dali para diante, esse caminho aqui da arte de viver no tempo. E na verdade até o nome, a arte de viver no tempo, surgiu a partir da minha conexão com ele, né? E a partir disso a gente fez o primeiro programa lá em dezembro, né, do calendário gregoriano. Era um dia noite elétrica. Esse selo noite, ele fala de sonho, de abundância, de intuição. E aí nós dois juntos, né, também formamos essa energia, né? Então tem uma coisa muito interessante nessas informações, né? Muitos insights que vêm e muita beleza na forma como essas informações, esses códigos vão revelando percepções novas, né? E aí a gente fez esse programa na Noite Elétrica, ancoramos essa iniciativa e o Júlio trouxe insights, até trouxe algumas percepções assim muito interessantes nesse programa. Mas antes eu quero só fazer uma observação aqui, que eu escrevi inclusive na postagem de divulgação dessa live, é que uma coisa que a gente pode fazer, né, e que eu venho aprendendo neste caminho aí, desses encontros e também na minha própria vida, a gente pode parar para contemplar, a gente pode parar para saborear, a gente pode respirar antes de responder uma questão que nos trazem, a gente pode pausar. E aí eu aproveito para pausar aqui agora. E esse é dos principais aprendizados, né, das principais sabedorias que eu estou buscando me apropriar. É de respirar e prestar atenção e contemplar. E aí eu fiz esse exercício de contemplação, venho fazendo nesse processo do encontro de verdades e venho percebendo uma correlação entre um e outro, né? E como que um conjunto de percepções que se renovam dentro de mim, né? Então, por isso que veio essa vontade de vir aqui te convidar para atualizar a tua percepção, né? Seja lá o que está posto na tua vida, né, nas nossas vidas, seja lá o que está acontecendo, na medida em que a gente percebe o que está acontecendo e aceita que está acontecendo, só aí a gente tem a possibilidade de fazer qualquer mudança, né? Só aí a gente tem a oportunidade de escolher algo diferente. Então, quando eu trouxe atualizando a percepção como uma proposta aqui para esse programa, eu também quis vir aqui, e aí, gente, eu reuni muita coragem para estar aqui, eu também precisei, assim, atualizar a minha percepção sobre a forma como eu venho me colocando também, né? Não só na vida, mas também aqui nessa vida virtual, né? Nesse universo aqui. E percebendo, assim, como nesse tempo que a gente está vivendo, é importante que a gente comece a... Aí eu vou falar uma coisa aqui que é primeiro para as minhas orelhas escutarem, tá? E aí as tuas vão escutar também, né? Não se trata de mim, sabe? Não se trata de ti. Se trata do que precisa ser feito. Se trata de responsabilidade com a vida, né? Não só com a nossa vida, mas com a vida de todas as pessoas que nos cercam, sabe? E isso fez com que eu hoje, mesmo quase desistindo de estar aqui, viesse aqui nessa entrega, sentindo aqui nesse momento um pouco de um certo nervosismo, assim, e vim aqui falar sozinha, né? Então acho que essa coisa dos convidados é um jeito de me encorajar a vir aqui, sabe? Trazer a palavra e poder contribuir de algum modo,
para que a gente se fortaleça a cada dia, né? Para que a gente possa encontrar esse centro, nosso centro, para atravessar essa tormenta, né, que se apresenta nesse momento, né? São inúmeros os desafios e a gente sabe, a gente imagina o quanto vem ainda pela frente, né? Considerando que a gente está atravessando ainda, né? Então, é só no centro, né? Estando no nosso centro que a gente vai conseguir atravessar. E eu acho que se a gente juntar, né, as nossas energias, né, a minha energia com a tua energia, né, a Cris tá aqui, e a Cris é uma pessoa que também eu noto assim o quanto ela transborda muito desse ser que ela tem, né, e a Karina tá aqui também, né, e a Hilda também faz movimentos aqui nas redes, e aí a gente vai se ancorando e vai renovando a energia e a vontade, né, de poder fazer cada dia melhor, né, pra gente e para aqueles que estão com a gente. Então, esse é um dos principais aprendizados nesse movimento que eu fiz, né, nesse primeiro encontro de verdades dessa temporada que foi lá com o Júlio. E eu notei assim, e eu fiz num momento que estava bem complexo para mim, eu estava me mudando, né? Foi na ocasião que a gente estava vendendo a casa, né? Eu e o pai dos meus filhos, estava um contexto bem complicadinho, assim, muitas decisões para tomar, muitos movimentos novos, e eu noto assim que mesmo assim, né, fazendo esse processo, começando esse projeto, né, tocando ele, eu noto o quanto isso foi me trazendo cada vez mais energia e coragem para poder fazer cada vez melhor, né, e poder atravessar o momento que eu estava atravessando. E aí, com o Júlio aconteceu isso, assim, aconteceu essa mágica, né, de poder perceber, assim, como a gente precisa aprender a viver, né, como a gente precisa prestar atenção. E uma das coisas que o Júlio trouxe foi uma coisa que ele faz muito no dia a dia dele. Obrigada, querida. Uma coisa que o Júlio faz na vida dele muito frequentemente, que ele compartilhou, né, com a gente lá nesse encontro, é essa coisa de estar presente para a pessoa que vem ali, né, consertar um motor, né? Ele faz muitas coisas, além de ser cantora, autor, faz instrumentos e conserta motores, né, de máquinas agrícolas, e ele contando sobre essa simplicidade, né, de estar com aquela pessoa que vem ali até ele para resolver uma questão mecânica, mas da sensibilidade que ele traz naquele contato com a pessoa, de ouvir a pessoa, né, de estar ali presente para ela. Então, o quanto, e me tocou muito nesse sentido, assim, do quanto a gente está presente para o outro, né? Eu aqui, por exemplo, agora tô falando, né, um pouco, noto que eu tô um pouco acelerada ainda, né, querendo fazer, né, querendo trazer uma mensagem, cumprir o objetivo, né, que eu me propus aqui nessa live, e aí não tô prestando atenção que a Janice, minha querida amiga e dentista também, amada, tá aqui, a Karina tá aqui, né, mandando energia, a Cris tá aqui junto, né, e comentem aí, gurias, como é que é viver esse tempo para vocês, né? Interajam aqui comigo, coloquem aí como é que vocês percebem, quem tá aqui ao vivo, e a gente vai interagindo, né? E isso é muito novo para mim. Veja bem, eu sou essa pessoa que muitos dizem, eu te vejo lá nas lives, te vejo nos vídeos, né? E já encontrei pessoas que me disseram, eu te conheço, eu te vi lá no vídeo. Mas eu aqui ao vivo sozinha, eu me sinto super assim, um pouco nervosa, um pouco querendo dar conta, né? De seja lá, sei lá o que eu quero dar conta, mas noto uma certa ansiedade em ser aceita, em fazer do jeito certo, em fazer perfeito, né? E essa é uma das coisas das percepções que eu tô ampliando a meu respeito, né? É que eu nunca vou conseguir
deixar, nunca vai estar pronto, né? As coisas nunca vão estar prontas, né? A gente vai aperfeiçoando, só que também a gente só consegue aperfeiçoar se a gente fizer, né? Se a gente de fato colocar em ação, para daí a gente poder perceber o que, que precisa ser melhorado. Então, uma das coisas que aconteceu no último encontro, uma pessoa me chamou depois, eu não me lembro o nome dela agora, dizendo, tá, deu algum problema na live porque eu não consegui fazer pergunta, né? Eu queria fazer umas perguntas, foi no encontro com o Robson. E eu disse pra ela, nossa, eu não consigo, eu não tinha nada errado, eu não consegui interagir, né? Então eu fiquei um pouco chateada, assim, puxa, eu não consegui interagir com as pessoas, né? Só com o convidado que tava ali. E aí fiquei me cobrando nesse sentido, né? Então essa foi uma das coisas que eu notei, assim, por querer aparecer mais bela, né? Por querer, assim, tá focada nessa coisa do visual, eu não enxergo bem o suficiente para poder enxergar o comentário. Ó, eu sei que a Cris fez um comentário agora, então vou botar o óculos, ó. Aí eu combinei de vir de óculos para poder justamente interagir, né, com as pessoas e poder estar mais concentrada, né? Porque daí se eu estou enxergando bem, eu também fico mais concentrada para poder falar. Aqui, ó, amor. A Paulinha tá dizendo, você está sendo sua verdade, está radiante como uma estrela que é, amada. Obrigada, amor. Isso, dá o primeiro passo e o caminho se apresenta. Pois então, a Cris, esse tempo tá muito doido, comecei a me sincronizar com a lei do tempo. Então, a estrela brilha e expressa sua arte, essa é tu. Obrigada, amadas, obrigada. Então, tô aqui no exercício, né, de trazer a minha verdade sem necessariamente estar acompanhada de outras verdades. E aí eu quero contar para vocês, né, vou dar um spoiler, assim, e trazer aqui muito visceralmente, assim, a gente tinha planejado trazer isso aqui. O próximo encontro de verdades, ele tá marcado. Eu não tenho aqui a data agora, você teria que mexer aqui na agenda para poder te dizer a data, mas vai ter convite. Ele vai ser com a Lígia Zottini. A Lígia é uma pessoa que eu admiro pra caramba, assim, e que eu acompanho já faz um tempo. E ela é uma futurista. E aí, conversando com a Lígia, né, ela me falou que ela acha importante, sempre o cada encontro é construído, a gente não combina muito, mas conversando com a Lígia, ela trouxe, né, Ana, eu acho que é legal, eu fiz algumas sugestões para ela do que eu gostaria que ela trouxesse, e ela me falou de volta, Ana, eu gostaria que a gente fizesse um bate-bola, né? Que tu fosse trazendo as tuas percepções baseadas na lei do tempo, que é o que tu vem estudando, e eu vou trazendo as minhas, né? Sobre o que eu venho estudando de futuro. Então, olha que interessante, né? Essa coisa que eu proponho, né? Encontro de verdades. Mas eu noto que em vários encontros que eu já fiz nas outras temporadas também, eu acabo não trazendo muito do que eu acredito, né? Alguma coisa eu trago, mas eu deixo muito mais a outra pessoa trazer do que eu. Enquanto que eu acredito que todas as verdades são importantes, inclusive a minha, né? Então a Cris está trazendo aqui, aos pouquinhos a gente faz o caminho. Então, e é caminhando, né? Buscando aprender, se colocando aberto e de fato realizando, que a gente vai poder aperfeiçoar, aprimorar, seja lá o que for, né? E de novo, vou dizer para vocês, assim, eu preciso de muita coragem para estar aqui, né? Eu tô aqui, ó, já 44 minutos, eu nem acredito que tá durando tanto tempo, eu aqui, 44 minutos, falando de atualizar a percepção, né? Mas noto que esse objetivo está sendo cumprido a partir da minha percepção em relação ao que eu me propus a vir aqui fazer, que é atualizar a minha percepção sobre como eu me expresso também nas redes e as coisas quanto eu consigo ser verdadeira com as coisas que eu realmente acredito, né? Então, isso é uma das coisas que está acontecendo nesse momento. E agora voltando, assim, para tua vida, né? Assim, busca
perceber na tua vida como que tu tá percebendo as coisas que estão te acontecendo, como que tu tá percebendo para onde que a gente está indo enquanto sociedade, né? Para onde que a gente está indo? Vamos afunilar, né? Para onde que tu tá indo, assim? O que que tem lá no teu destino, né? Agora que a gente está aqui, né? Sendo impedido de nos distrairmos, né? Com tantas distrações que a gente tinha até então, tantas coisas que a gente fazia, né? Muita coisa que é que a gente nota hoje que é superficial, né? De fato, que a gente precisa se alimentar, precisa de saúde, né? Isso é uma coisa que eu noto, assim, que é essencial. E saúde envolve também o mental, né? O mental, o emocional, isso impacta diretamente na nossa imunidade, né? A tão falada imunidade. E como é que a gente está cuidando disso, né? Como é que a gente está percebendo isso nesse momento? O que precisa ser aprimorado? O que precisa ser melhorado? E uma das coisas que eu venho notando, assim, aí falando, trazendo aqui para a percepção do que eu percebo das redes sociais, né? É que ficou muito mal falada essa palavra polarizar, polarização. Muitas notícias, muitos comentários, né, falando que essa polarização nas redes, né? E essa é uma percepção que eu quero te convidar a notar de outro jeito, né? Quando eu polarizo, né? Quando eu trago aqui, acho que fazer essa live é uma espécie de polarização, mas polarizar nada mais é do que ir para o outro polo, né? Então, se eu tenho um tema, uma informação, um dado, né? E que é uma opinião minha, e aí a Cris está aqui e a Cris traz uma opinião que é diferente da minha e que traz um outro lado de uma situação que eu tô opinando, isso é polarizar. E a gente pode polarizar respeitosamente, eu acredito muito nisso. E esse é um dos grandes pilares assim do encontro de verdades, que é interagirmos enquanto diferentes que somos e podermos produzir algo juntos com essas diferenças, né? A Paulinha, essa onda do vento fazendo uma estrela comunicar a sua verdade. Então, eu acho que é isso, né? Eu tô vivenciando cada ciclo que a gente vai vivenciando dentro do sincronário, né? Então eu mostrei aqui uma tabelinha, né? Ele é cheio de ciclos dentro de ciclos, né? Hoje a gente está no 9º dia de um ciclo que se chama Onda Encantada do Macaco. Tem um monte de informação aí nessas pequenas palavras. Mas o que eu quero compartilhar contigo é que a nossa cura, o nosso autocuidado, ele pode se potencializar ainda mais na medida em que a gente cultiva essa presença e que a gente presta atenção naquilo que a gente está produzindo, falando, sendo. E então, quando eu falo aqui de lei do tempo e trago o sincronário das 13 luas, é porque o que eu venho experimentando é um jeito de perceber as coisas com mais distanciamento e menos identificada. Não vou falar que eu não estou identificada, mas menos identificada. As gurias que estão aqui, se quiserem compartilhar como é que é para vocês, né? Mas eu noto uma redução na identificação minha com o que se apresenta, né? Menos identificação com o que eu tô sentindo. Eu só tô sentindo. Eu só tô pensando, né? Então, quando eu trago aqui, aí a vergonha vai embora quando eu me lembro que esse é um momento em que eu tô aqui partilhando, né? O que eu sinto vontade de partilhar, numa fala muito visceral, né? Sem a necessidade de
de te trazer um conteúdo, né, te dar uma palestra, mas fazer um bate-papo mesmo e criar essa sinergia aqui enquanto a gente interage, né? Isso me traz muita tranquilidade e muita segurança daí no que eu tô fazendo. Porque seja lá o que eu vou trazer aqui, né, o que eu falo, não é isso que me define, que define quem eu sou de fato. Mas aí quem eu sou de fato, né, o que eu tô fazendo aqui? E aí essa ferramenta aqui, né, essa ferramenta aqui tão colorida, tão linda, né, cheia de significados, né, muitas medicinas aqui, né, me relembra que eu sou só a poeirinha da poeirinha cósmica. Eu sou uma micro coisa nesse contexto gigante, né? Até eu botei lá no meu convite eu botei de fundo assim o planeta Terra, né? Uma visão assim mais distanciada do planeta. Gente, a nossa vida não é isso, não é só a nossa vida, né? A vida é muito mais do que o que a gente enxerga, né? E a gente, como pequena partícula, se a gente se transportar para o lugar que um astronauta ocupa, a gente vai ver o quão pequenininho a gente é. A gente nem se enxerga nesse planeta. Além do nosso planeta, né? Tem outros planetas nessa nossa galáxia. E além da nossa galáxia, tem muitas outras galáxias. Tem muito mais do que a gente enxerga. E não é porque eu não enxergo que não existe. Não é porque eu não sei que a coisa não é. Não é porque eu não vejo, né, que não existe. E então, atualizar a nossa percepção, se eu pudesse sintetizar assim, em uma afirmação só, eu quero te convidar a atualizar a tua percepção constantemente, né, como um exercício e te perceber como essa poeira da poeira, que sim, é complexa, né? Somos como fractais disso tudo, né? Como uma pequena partícula disso tudo, mas também somos isso tudo. E aí, como que essa pequena coisa que eu sou impacta nisso tudo? Ou não impacto? Ou atrapalho? Né? Como que é isso? E essas conversas sobre a arte de viver no tempo até agora, né, em todos os encontros que aconteceram, vieram pessoas que também estão neste caminho de seguir o sincronário, né? Acho que das 5 pessoas que eu trouxe aqui, eu trouxe o Júlio, depois veio o Will, né, que é da Ordem do Dragão e que se propõe a todos os dias ensinar, né, sobre a lei do tempo. Então, essas informações estão aí à disposição. Tem muita gente contribuindo nesse momento, ensinando, né, oferecendo essa tradução, né, desses conteúdos. Eu sou uma delas, não como professora, mas como uma facilitadora, né, de traduzir esses códigos. E veio o Will, que também segue, o Júlio segue, depois veio a Lana, que não necessariamente não está tão envolvida, mas já experimentou algumas ferramentas, né, desses conhecimentos, né, como por exemplo o sincronotron, que é uma das terapias que existem, né, para que a gente possa se sincronizar com a lei do tempo. Depois eu recebi o Juninho, que é uma pessoa que eu conheci também lá no Nova Terra, que também segue o sincronário. E recebi o Robson, que inclusive foi meu professor no curso de terapeutas, né, que eu fiz agora poucos meses atrás. Então, neste caminho da arte de viver no tempo, eu venho atualizando a percepção e venho trazendo, né, sempre costurando, né, a lei do tempo, e as pessoas que vêm acabam trazendo esses conhecimentos. Mas o que eu notei agora, né, uma vez que a próxima convidada é uma pessoa que não está
muito por dentro desses conhecimentos e que vai trazer uma perspectiva bem mais ampla sobre tempo, sobre futuro, bem mais ampla não, ampla também, mas diferente, né, de certo modo polarizando essa conversa, essa roda. Eu senti que era importante estar aqui para poder perceber o que a gente já pode então absorver dessa roda, né, dessa conversa que está rolando, e para então ir para essa próxima etapa, né, que vai ter ainda, a gente teve 5 programas, vão ter mais 16 programas, porque são 20 selos, né, então teve um primeiro, né, com o nosso querido Águia, que é o Júlio, e aí esses outros programas, os 20 outros programas, então, estão acontecendo, e o próximo vai ser com a Serpente, né? Então, quem vem, sempre vem, de um selo, né, nessa sequência. Então, o próximo selo é o selo da Serpente. A Serpente é um arquétipo que fala de força vital, sobrevivência, instinto, e vamos ver como é que essa conversa vai seguir. Mas para seguir essa conversa, eu precisava fazer essa fala aqui para costurar um pouquinho essas coisas que já foram trazidas, né? E que o que eu tô trazendo aqui é um pouco do que eu absorvi, né? Sobre viver no tempo, e principalmente viver no tempo envolve ir atualizando essa percepção, né? E de fato se apropriando daquilo que a gente passa a conhecer. Então, se antes eu não sabia de algo e aquele algo que eu fiquei sabendo fez sentido para mim, como que eu sigo daqui para frente com esse algo que fez sentido para mim e não deixar passar batido, né? Então, uma das coisas que eu sempre costumo trazer nas minhas falas e me escutando aqui em outros vídeos que eu já trouxe é sobre a importância da gente estar atento e ser proativo no que a gente consome de informação, né? E não receptivo, não receber tudo, mas questionar tudo. E aí tem um exercício muito legal que o filósofo, professor de filosofia Mário Sérgio Cortella faz, né? Eu não venho acompanhando muito ele assim nas redes, mas eu sei que ele faz, às vezes eu vou lá espiar. Ele pega uma frase de uma pessoa assim, que um filósofo, um pensador, né, uma frase de impacto, ele coloca impresso numa folha branca e aí digitado assim, né, apresenta aquela foto e coloca a caneta assim, será, né? E aí uma das coisas que foram faladas aqui num dos programas, acho que foi com o Robson, né, que é a gente questionar, né, a gente se permitir questionar. Essa é uma percepção que a gente precisa atualizar, de que sim, é permitido questionar. E questionar não significa ir contra. Questionar é poder entender, é poder perceber melhor uma coisa, é poder identificar se aquilo faz sentido para mim ou não, né? Isso é questionar, né? Para mim é só isso, questionar. Né? É poder perceber e ter clareza de algo que eu não conheço, de algo que eu não sei, né? De algo que eu quero entender, sair da fantasia, né? Então, essa é uma das coisas que a gente trouxe aqui também. E eu acho que eu não posso deixar de pincelar uma fala que eu ouvi do Juninho. Em algum momento ele trouxe, que também faz parte, né, de viver no tempo, lidar com preconceito. No caso dele, ele já saiu, né, se apresentando como eu sou gay, né, ele precisou dizer isso e ele diz isso, né, nas relações que ele vai estabelecendo, que é a forma que ele encontrou de se defender, de poder, assim, não deixar dúvidas, né, de quem ele é.
E eu me dei conta, assim, né, que viver no tempo também inclui lidar com o preconceito e como que a gente pode lidar com isso de uma forma pacífica. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ele, assim, porque é uma pessoa que é bastante amorosa, né, nas relações e que tem uma presença muito, muito querida, assim. E aí eu vi isso dele, né, assim, nossa, quanta coisa que eu não sei, né? Eu nem fazia ideia, né, de por que que ele agia, né, do porquê que isso acontecia na vida dele, que ele tinha que dizer isso, né, a partir de como ele é e de como ele escolhe viver e um jeito de se sentir confortável nas relações que ele estabelece, né. E aí eu fico me perguntando, né, como que eu lido, né, como que eu ajo em relação a quem é diferente de mim, a quem é muito diferente de mim, né? De que maneira eu me comporto, né? Como que eu me percebo? E também sobre o programa, falei do Júlio, falei da Lana, né? A Lana teve aqui, é o vento, né? A Lana como vento. Trouxe muito essa perspectiva da autenticidade, né? Eu acho que ela sempre me atualizou, né, acompanhando ela, sobre essa noção, assim, de viver a sua verdade, né, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, mas de fato experimentando mais recentemente, né, e tenho muito ainda a trilhar nesse caminho, porque eu acho que vou até o fim da vida aí buscando descobrir, né, verdades a meu respeito. E a conversa com ela trouxe muito isso, assim, essa perspectiva de como a gente vai transformando o nosso olhar sobre a vida, né? De como a vida vai acontecendo e quando a gente se coloca aberto, né, para o que vem, como a gente vai se transformando, né? E é nítido, assim, a transformação que vem acontecendo na minha vida também, né? Na medida em que eu vou me colocando aberta a atualizar a minha percepção a meu respeito e a respeito das pessoas com as quais eu convivo. E no meio disso tudo veio um insight não, uma pergunta, né? Que é como seria a vida, como seria esse mundo se a gente se permitisse todos os dias considerar que a gente não conhece o outro, né? E estar aberto para o outro ser algo novo a cada dia, né? E olhar com curiosidade para o outro, né? E deixar o outro fazer de conta que a gente não conhece e de fato, né? A gente se transforma tanto o tempo todo, as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando. E como que seria se a gente considerasse que como verdade que a gente não conhece o outro e sempre colocasse um olhar de curiosidade sobre o outro, né? Sobre o que está acontecendo. Como poderia ser mais interessante? E é um exercício que eu venho fazendo nesses encontros, de colocar um olhar novo para quem vem, mesmo que eu já tenha alguma percepção sobre ele, né? Mesmo que eu já tenha ouvido essa pessoa falar, mas deixar ela falar como se fosse a primeira vez que ela está falando, né? Então, esse é um exercício legal. Já deu 1h03 aqui, já foi bastante tempo falando. Eu acho que era isso para agora, né? Era trazer essa minha voz aqui de alguém que está aí no exercício de atualizar a percepção e junto com isso te convidar a atualizar a tua. Se tu sentir vontade de aprofundar um pouquinho mais o teu conhecimento sobre a lei do tempo, sincronário da paz e começar a aprender a cultivar, né, a presença por meio destes conhecimentos, tem aqui na bio um link ali que tu pode saber um pouquinho mais de como que eu faço esse trabalho, esse serviço, mas também tem
inúmeras pessoas que estão fazendo um trabalho divino, assim, muito lindo, né? Ensinando esses conteúdos com os quais eu aprendo muito. E fico à disposição para conversar, para trocar ideia. E quero te convidar a seguir essa trilha do Arte de Viver no Tempo. Vem muito mais pela frente, assim, tem pessoas que estão para vir aqui falar e pessoas que me inspiram muito, e a gente vai construindo essa conversa, essa rede aí na medida que vai caminhando. E vem muito mais também aqui nas redes, né? Eu tô fazendo num momento assim de planejamento e de organização, assim, da forma como eu coloco os conteúdos aqui. E tá sendo bem bacana esse trabalho. Logo já vai estar também tudo meio renovado por aqui, e aí a gente vai conversando mais. Cada vez mais eu quero estar aqui. E quero te convidar hoje, então, a saber, quero te dizer que hoje é o primeiro dia de um mês, né? Vamos traduzir, né? Então hoje a gente está começando um mês novo no Sincronário das 13 Luas, que a gente chama de lua. São 13 luas, essa é a 11ª lua, é a lua espectral da serpente. E espectral é uma palavra que nessas informações traz a perspectiva de liberação. E eu acho que é por isso que eu tô aqui liberando hoje, né? Trazendo essa presença, assim, muito visceral, né? Uma forma de liberar um pouco de tantas coisas que eu venho aprendendo. E hoje é o primeiro dia, né? Então hoje é domingo no calendário gregoriano, mas hoje é Dali. O dia Dali, né? Não é domingo, é Dali. E Dali 1, da lua espectral da serpente. E que tem um Kim que vai ao longo desses 28 dias, né? Cada mês dentro do sincronário tem 28 dias. Sempre 28 dias, sempre 4 semanas de 7 dias. E hoje a gente está começando a primeira semana. E nessa primeira semana a gente vai iniciando, né? Vai aquecendo, né? Esse período, esse ciclo de 28 dias. Depois a gente tem, que é a primeira semana vermelha. Depois a gente tem a semana branca, que a gente vai refinando. Depois a gente tem a semana azul, que a gente vai transformando. E depois a semana amarela, que a gente vai amadurecendo. Então, cada cor, né, que nem eu mostrei a tabela ali, cada cor informa uma coisa. E é um jeito da gente estimular o nosso lado criativo, né, do nosso cérebro. E poder estimular novas percepções, né, novas ideias se emergem à medida que a gente se permite fazer algo diferente. E então o cultivo dessas informações é algo assim que vem me ajudando muito a poder liberar, né, muitas das coisas que eu antes prendia por uma série de crenças, né, por uma série de limitações que eu me colocava. Então é uma forma de poder assumir aquilo que é mais essencial dentro da gente. Existem inúmeras ferramentas, mas a que está sendo mais efetiva para mim tem sendo essa. Então, experimenta. É só isso que eu te digo, assim, começa a experimentar. É um jeito diferente de perceber cada dia. E acho que é isso por hoje. Falei bastante. Ai, querida, a Mercê tá aqui. Hilda, amada, tamo junto, né? Gratidão por quem ficou aqui até o final. Gratidão para ti que assistiu essa gravação, né? E que absorveu um pouquinho do que eu trouxe aqui. Gratidão por acolher a minha presença aqui, né? Eu vim com o coração aberto só para transbordar,
né? E saio muito alegre, muito contente comigo por ter cruzado uma barreira bem desafiadora para mim, né? De vir aqui assim sozinha, falar, trazer um tema em pleno domingo, né? Enfim, é muito bom quando a gente se permite fazer uma coisa que sai do coração. Experimenta isso também, tá bom? Qualquer coisa me chama no privado, a gente vai conversando. Tem os meus contatos aqui no meu perfil e tamo junto, tá bom? Um beijo para todo mundo. Quem chegou agora no finalzinho vai ficar gravado, vou deixar aqui gravado. E seguimos. Um grande beijo para ti e até o próximo encontro de verdades. Seguimos. Até mais.